E aí, meus queridos, língua portuguesa. Sou o professor José Francisco e o meu sinal na comunidade surda é este. Estamos aqui para mais um sexto tempo que faz parte do programa Educa Mais Manaus. E claro, você sabe que o programa Educa Mais Manaus é uma ação da Secretaria Municipal de Educação, SEMED Manaus, diretamente daqui, Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Chegamos, estamos aqui na praça porque hoje a praça é nossa, a praça é do sexto tempo. Queridos, o que nós estamos fazendo aqui na praça em pleno sexto tempo? Declamar um poema. E o poema é a chuva. Sabe por quê? A chuva encharcou as praças. A chuva durou muitos dias. A chuva caiu. A chuva com as gotas grossas. A chuva apenas. A chuva pingou pelo teto. A chuva mijou no telhado. A chuva fez muitas poças. A chuva secou ao sol. E claro que você, deve estar estranhando porque nós começamos hoje de forma diferente. Começamos em um outro cenário, em uma praça, declamando o poema. É isso mesmo, mudamos hoje, mudamos para que você também perceba que toda essa energia aqui, do Centro de Mídias, chega até você aqui no nosso sexto tempo. Tudo para que você esteja aí, participando, aprendendo, revisando aquilo que o nosso querido colega professor, querida colega professora, está lá em sala de aula, trabalhando com você. E claro, nós vamos retomar o poema agora para conversarmos um pouquinho mais sobre ele. Olha aí então na tela. Aí está então o nosso poema A Chuva. Nós vimos que a chuva encharcou as praças, como nós conversamos, não é verdade? Nós acompanhamos a declamação agora há pouco. A chuva durou muitos dias. A chuva caiu. A chuva com as gotas grossas. A chuva apenas. A chuva pingou pelo teto, a chuva mijou no telhado, a chuva fez muitas poças, a chuva secou ao sol. E você está observando que uma expressão está sendo repetida, não é verdade? Nós temos a repetição de uma expressão que é a chuva. E agora nós vamos então avançar para que você também observe como isso pode ser solicitado em um item, por exemplo, em uma questão, como nós ouvimos também assim. E aqui nós temos então, nós vimos que a repetição da expressão a chuva está presente no poema. Nós vamos chamar de recurso. Então o recurso a chuva é utilizado para, olha que interessante, nós tivemos uma declamação e agora nós estamos colocando em prática a interpretação. E nós temos a letra A, indicar uma sensação de medo causada pela chuva, foi por isso que o poeta, ou melhor, repetiu a expressão. Será que foi, letra B, provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos? Será que foi, letra C, reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva? Ou você pensaria em letra D, sugerir a intensidade e a continuidade da chuva? Eu creio daqui, lendo a sua mente, que você deve ter eliminado duas alternativas. Quais foram? Quais alternativas você automaticamente eliminou? Possivelmente, letra A e letra B, acertei? Letra A e letra B? Então, nós estamos com letra C e letra D. Será que o poeta trabalhou com a ideia de reproduzir exatamente os sons? Ou então sugerir a intensidade e a continuidade? A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Claro que você pensou em quê? Pensou em letra D. A intensidade, a continuidade da chuva. Exatamente. Ao encontrar um texto, você tem que observar também que alguns recursos podem ser utilizados a fim de dar mais emoção ao texto, de dar mais significado à ideia presente ali. É isso que nós estamos fazendo. E vamos avançando então o seguinte, porque nós queremos agora que você pense também como um recurso presente, só que agora no seu dia a dia. Quando você ouve a expressão de mão cheia, nós estamos saindo de a chuva para de mão cheia. O que vem à sua mente?
quando alguém usa a expressão de mão cheia, o que vem à sua mente? Olha, nós vamos apresentar agora uma sugestão. Queremos que você observe no vídeo. Convidamos o professor Felipe e vamos ver se você concorda com o que vai ser apresentado. Vamos lá. Que cheiro bom, hein? Está aprontando o que para nós aí, Felipe? Francisco, a sopa está quase pronta. Você, além de um ótimo amigo, é também o cozinheiro de mão cheia, hein? Mas as minhas mãos estão vazias. Você conseguiu perceber como o professor Felipe reagiu à expressão de mão cheia? Será que ele entendeu da mesma forma como você entende no dia a dia? Então, quando eu digo você é um cozinheiro de mão cheia, o professor Felipe diz, mas eu estou de mãos vazias? Quer dizer, então, que ele não percebeu o recurso como é aplicado no dia a dia. Como é que você conhece a expressão de mão cheia? Uma pessoa, um profissional que faz aquilo de forma excelente, de forma maravilhosa, não é verdade? Então, a impressão que fica é que o professor Felipe, naquele contexto, não entendeu o que eu quis dizer, que ele é um ótimo cozinheiro. Mas ele é mesmo um ótimo cozinheiro. Ali, ó, ele deu um de desentendido. Ah, não sei se é comigo. Não, ele é ótimo cozinheiro e claro que você também entende desta forma no dia a dia. Mas vamos continuando porque temos outras expressões. Vamos lá. Olha o que nós temos então. A namorada, outro poema. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Atenção, não havia e-mail. Agora, se não havia e-mail, imagine outras redes sociais. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. O que acontece então? Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo do onça, era assim. Nós queremos chamar a atenção aqui para a expressão o pai era uma onça, assim como a expressão de mão cheia. Como você entende a expressão de mão cheia? Como você entende a expressão, todo o verso, o pai era uma onça? Então, automaticamente, você começa a pensar. Agora, é claro, nós queremos que você pense também de forma conduzida, vamos assim dizer. O pai era uma onça. Quando nós falamos para alguém, olha, você é uma onça, será que nós queremos dizer que a pessoa é a Juma da novela? Será que é isso? Será que é letra B amigável? Será que é letra C bravo? Será que é letra D compreensivo? Então, nós queremos entender a expressão o pai era uma onça. Como é que nós vamos entender isso? Você é um cozinheiro de mão cheia, mas eu estou com as mãos vazias. O pai era uma onça, quer dizer que ele era a Juma lá da novela? Claro que não, você entendeu também e você percebeu o quê? Que era uma pessoa brava, era bravo demais, não é verdade? Então nós começamos a perceber também no dia a dia que existem situações assim, que nós entendemos as expressões de acordo com o contexto, assim também como a chuva indicando a continuidade. Agora o que é interessante também? Nós começarmos a perceber e entrarmos na questão do contexto. De mão cheia, o professor Felipe entendeu sim, que eu queria dizer que ele é um ótimo cozinheiro, mas ele quis ali dizer o quê? Não, disfarçou, como nós falamos. Agora, o pai era uma onça, claro que aí é uma pessoa brava, valente, não é verdade? E, queridos, nós vamos agora avançando e vamos para o nosso caderno de atividades. Lá no caderno você encontra a lição 8, poema visual e poema concreto. Hoje nós temos o texto na nossa página 54. As atividades 5, 6, 8 e 9 estão na página 55. E vamos então avançando agora com o texto. Vamos lá. Olha o texto, como você pode conferir também no seu caderno. Aí nós temos então o nosso texto e ele diz assim, como está também no seu caderno. Acompanhe. Leia o texto para responder as questões. A palavra não vem. Pensa, pensa, pensa
E a palavra não vem. Nunca, 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 até cansei. A palavra não vem. Aí está então o nosso poema, como você também encontra no caderno de atividades. E nós vamos agora comentar um pouquinho também as nossas atividades. Claro que como você tem o caderno, professor, professora, você pode parar, dar aquele tempinho para que o nosso estudante também veja no caderno as questões, as atividades e também o poema. E aí dá o play para a gente continuar aqui comentando. Mas vamos assim então. Nós temos a pergunta 5. Atividade 5. Escreva com suas palavras como você compreende esse poema. E nós estamos vendo, estamos analisando também ao ler. 8. Que efeito de sentido a transformação gráfica das palavras pensa e nunca produz no poema. Então, o foco é na palavra pensa e na palavra nunca. E a 9, a segunda parte, a palavra vem, apresenta uma ruptura em relação ao que é afirmado antes. Como é possível interpretá-la no contexto do poema? Então, tem o seu caderno e vamos comentar assim, então. Continuando, temos assim, então. Na questão 5, você está observando, não é verdade? Nós podemos entender que o eu lírico pensa para buscar as palavras adequadas. Ele pensa para buscá-las, ou adequadas ou aquelas de que ele precisa. Mas elas não vêm, elas não se materializam, elas não vêm ao pensamento. É assim que nós podemos observar. Ele busca, mas elas não chegam ao pensamento dele, não se materializam. Depois nós temos, na próxima pergunta, diz assim a 8, como aumentam de tamanho as palavras, não é isso? A palavra pensa e a palavra nunca parecem se tornar cada vez mais intensas. Elas vão aumentando e vão intensificando a presença delas. Como se o lírico a estivesse procurando com muita vontade, com muita força, querendo muito, cada vez mais. Então, elas vão aumentando e automaticamente vai demonstrando que ele quer muito que aquelas palavras venham ao seu pensamento. E avançando, nós temos o seguinte também. A última, que é a 9. Depois de tanto procurar a palavra, ela nunca vir, o que acontece então? Ela de repente, ou melhor, a palavra surge naturalmente, surge espontaneamente para ele. Então, é isso que acontece, né? Então, do nada ali aparecem as palavras que ele muito insistia em querer que elas viessem. Tem também mais uma questão agora, está perguntando em relação à temática do poema. Qual é a temática do poema? Aí, como tem também no seu caderno de atividades. Letra A oposição entre o pensamento e as palavras. Letra B, o requinte do pensamento para solucionar problemas. Letra C, o uso exagerado, ou melhor, o uso exagerado da palavra nunca em nosso cotidiano. E letra D, a dificuldade em encontrar palavras para dizer ou escrever por eliminação. Claro que você está indicando como resposta a letra D, não é isso? Então, aí está também comentando o nosso caderno de atividades. E continuando aqui o nosso sexto tempo, nós vamos, claro, vamos fazer o que agora? Vamos exercitar. Por isso que eu faço o convite para você. Vamos exercitar! Estamos aqui então, querido, do sexto tempo para o vamos exercitar, não é verdade? E olha só que nós vamos para o texto agora. Vamos lá. Temos então o nosso primeiro texto. Leia o texto para responder a questão. Quanto vai nos restar da floresta? No fim do ano passado, cientistas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma previsão que deixou muita gente de cabelo em pé. Atenção para a expressão de cabelo em pé. Quase metade da Amazônia poderia sumir nos próximos 20 anos, devido a um projeto de asfaltar estradas, canalizar rios e construir linhas de força e tubulações de gás na floresta. Aí está então o nosso texto e avançando nós temos o seguinte, então, aí está, nós temos uma questão e ela diz que, ela pede, ou melhor, que nós observemos a expressão de cabelo em pé e o que ela significa no contexto. Então aí você novamente poderá ver o texto, nós temos letra A, que a moda é cabelo arrepiado, será que é isso? Depois, letra B, que as pessoas ficaram preocupadas, será? Letra C, que muita gente ficou descabelada, ou letra D, que todo cientista arrepia os cabelos. Você terá o texto novamente, as alternativas ao lado. Caprichem.
Queridos, respondido, caprichado, tudo tranquilo, tudo favorável. Nós temos então o seguinte aí, ó. Nós temos a expressão de cabelo em pé, assim como a expressão de mão cheia, assim como nós podemos observar também é uma onça, não é verdade? Estamos trabalhando o efeito, como ela contribui ali no texto. E no nosso caso aqui da primeira questão, nós temos como resposta o quê? Que as pessoas ficaram preocupadas, certamente foi a resposta que você indicou também, não é isso? E aí está então, letra B sendo indicada para você como resposta. E claro que agora vamos para a nossa próxima questão, questão 2. Vamos lá, olha o texto. Temos então aqui o nosso próximo texto para você também ler e indicar, não é isso? Indicar a resposta. O sentido da felicidade. Há quem me disse que a felicidade não existe. Nunca estamos satisfeitos. Queremos sempre algo que nunca temos. Queremos sempre algo que nunca temos. Admiramos algo que nunca teremos. Esse prazer estampado nesse sorriso é muitas vezes resultado de benfeitoria em nós mesmos, nunca nos outros. Aí está também o QR Code para você ler todo o texto e outros também lá no portal, lá no site, tá bom, queridos? É só você se direcionar para lá. Talvez fazer algo de coração, por mínimo que seja um bom caminho para começar o dia. De preferência em que quem saia mais ganhando, na verdade, seja o outro. Talvez você tenha encontrado uma felicidade diferenciada. Pense nisso. E é exatamente a expressão pense nisso que está sendo destacada para nós. A forma verbal em pense nisso sugere efeito de sentido. Você vai pensar, você vai escolher a sua alternativa e marcar. Caprichem. Queridos, estamos aqui para a resposta. Forma verbal em pense nisso sugere A, aconselhamento, B, advertência, C, instrução ou D, ordem. O que você indicou como resposta? Certamente indicou o quê? Até pela estrutura do texto, aconselhamento por toda a estrutura. Pense nisso. Busque fazer o bem para alguém. Por isso que nós temos aconselhamento. Certinho? Então, resposta letra A. E a nossa questão 3 está ali, ó, no caderno de atividades. É a lição 8, poema visual e poema concreto. O texto está na página 54 e a questão 7 em especial agora na página 55. E é o que nós vamos fazer agora, apresentar o texto para nós vermos em seguida a nossa questão. Vamos lá.
Aí está então o texto. Olha o texto que nós temos, texto já apresentado também na aula. Leia o texto para responder as questões. A palavra não vem, pensa, 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 e a palavra não vem. Nunca, 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 nunca a palavra vem. Agora nós conversamos o melhor durante a aula em forma de atividades e agora nós vamos apresentar em forma de questão. E assim temos. A repetição da palavra pensa no poema representa A, dúvida, B, preocupação, C, persistência ou D, dúvida. Claro, pensem, 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 indique a alternativa, daqui a pouco nós conversamos para a resposta. Caprichem. Queridos, pensaram? Pense, 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 pensaram e claro que nós temos uma resposta para ser apresentada para vocês. Então, a repetição da palavra pensa no poema representa, você foi de dúvida, você foi de preocupação, você foi de persistência ou dificuldade. Claro, se for de letra C, a persistência, a dúvida, não, você eliminou, preocupação também, dificuldade também, a persistência porque ele ficou insistindo, ele insiste, 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 fica ali tentando, mesmo com as dificuldades, ele fica ali insistindo a sua persistência, certo? Então aí está a nossa resposta apresentada aqui no nosso Vamos Exercitar. E avançando, nós temos mais aqui no nosso sexto tempo. Agora nós vamos para o que aprendi hoje. Queridos, hoje estamos conversando sobre efeito de sentido. E claro que nós estamos também reforçando aquilo que o professor em sala de aula também está trabalhando. Então nós vamos ver um pouquinho mais sobre o efeito de sentido. Vamos lá? Que também está presente no nosso dia a dia. Vamos. Aí está então, ó, efeito de sentido. Nós podemos explorar recursos ortográficos ou morfossintáticos também. Poeminho do Contra, Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Nós temos também uma questão de enfrentamento sendo apresentada, né? Isso são dois lados que estão presentes aí nos versos. E o que chama atenção para nós, como você está observando, eles passarão, eu passarinho, essa brincadeira, entre aspas, com passarão, como se fosse o aumentativo de pássaro, e também passarinho. Então, a forma como é apresentada vem com efeito, vem trazendo um efeito de sentido ao poema. Isso chama muito a atenção. Agora, todos os que estão aí, ó, querendo colocar dificuldade na minha vida, eles vão passar,
eu também vou passar em seguida. Eles podem até ser mais fortes do que eu hoje, mas tudo vai se construindo, tudo vai se ajustando na nossa vida, não é verdade? Então, nós podemos observar que isso é de forma proposital, vamos assim dizer, forma pensada fica melhor, e eu vou entender que são recursos que eu posso utilizar em uma estrutura, recursos que eu posso apresentar para o leitor e que ele, claro, como estamos vendo aqui na aula também, possa entender, perceber. Nós começamos lá na chuva, a chuva, caminhamos para onde? De mão cheia, não é verdade? Depois o pai dela era uma onça e agora continuamos apresentando. Então queremos que você perceba isso no dia a dia. Outras expressões são mais comuns ainda, digamos assim, e nós também as percebemos no nosso dia a dia. Vamos a algumas delas aí, vamos lá. Olha o que temos então. A primeira dela que nós temos aqui, você vai já perceber, alteração de significado. De acordo com o contexto, pode mudar o significado, assumindo diferentes sentidos, não é isso? Diferente daquele como nós encontramos no dicionário. Por exemplo, meu amigo traga o balde para pegar água. O meu amigo está ali, possivelmente não no Amazonas, da forma como ele está vestido, não é verdade? Não dá para se vestir assim no calor maravilhoso que nós temos, mas ele foi pegar o balde para pegar água, né? Para pegar água, simplesmente. Claro que é diferente da forma como você encontra aqui. O meu amigo que mais parece um seu Madruga com Chaves, não é verdade? Olha o que acontece. Meu amigo, você chutou o balde. E aqui nós também queremos chamar a atenção para o seguinte. Chutar o balde. A única forma que conhecemos é a que está sendo apresentada. Chutou o balde? Ou você já ouviu também aquela expressão, é um tal de chuta balde, é um tal de pega balde, é um tal de chuta e pega balde? Já mudou o contexto, não é verdade? O efeito de sentido muda, porque o pegar balde, eu entendi assim, é aquele namoro que termina, volta, termina, volta. Claro que podem ter outros, eu encontrei também assim. Você conhece outros contextos em que o tal do chuta balde, pega balde? Você conhece outros também? E claro que você percebeu a sua resposta, foi sim porque você percebeu o efeito de sentido. Agora, observe a última situação que nós temos. Olha aí. Temos assim então, meu amigo! Claro que não é para você, porque você é do sexto tempo, você não é chato no balde. Quer dizer que a pessoa ela é chata e fica dentro do balde? É isso? Será que quando eu digo, olha, aquele fulano é chato no balde, será que porque ele entra no balde e fica sendo chato de lá? Não sei o quê. Claro que não. Ela é muito chata, exageradamente chata, e é isso que nós estamos percebendo, observando como efeito de sentido aqui na nossa aula, no sexto tempo, aqui pelo maravilhoso Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E é daqui também que eu estou me despedindo de vocês e dizendo que nos vemos em breve. Tchau!